A partir de agora, você vai ouvir o programa evangélico Falando ao Coração. Abordando os mais diversos temas bíblicos, teológicos e doutrinários com a pregação do Evangelho, louvores e a participação dos ouvintes. Está no ar o programa evangélico Falando ao Coração, um programa da Igreja Evangélica Congregacional de Alagoa Nova. Você sabe onde fazer suas compras com frutas e verduras selecionadas e carnes de primeira qualidade? Agora vou lhe falar. É no Mercadinho Preço Bom. Lá você encontra também cereais, produtos de limpeza e miudezas em geral. O Mercadinho Preço Bom, além de ter o maior sortimento da cidade, tem um atendimento nota 10 e com um serviço de pronta entrega mais eficiente da cidade. Mercadinho Preço Bom, atendendo pelos cartões Visa, Master e Hipercards. Mercadinho Preço Bom, Rua João Pessoa 244, Alagoa Nova, Paraíba. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, engrandecemos o teu santo nome, pois só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Queremos te exaltar nesta noite, Senhor, pois tu tem feito maravilhas no nosso meio. Te engrandecemos, Senhor, pois o Senhor tem derramado da tua providência, ó Deus, como podemos ver através das chuvas, Senhor, através, ó Deus, das tuas bênçãos, da cura que o Senhor tem dispensado naqueles que estão enfermos, Senhor. Nós podemos ver, Senhor, o teu milagre no nosso respirar. E também, Senhor, ó Deus, nós podemos contemplar a tua atuação em todo este mundo, Senhor, por meio das maravilhas que o Senhor tem feito. Ó Deus, queremos te agradecer por tudo, pela vida, pela família, ó Deus, pelo trabalho, por todos os teus benefícios, pela providência, Senhor, que o Senhor tem derramado nas nossas mesas. São tantas e muitas coisas, Senhor, das quais nós poderíamos passar, ó Deus, muito tempo, Senhor, te agradecemos. Mas nós te louvamos por tudo. Nesta noite engrandecemos o teu santo nome. Pedimos a tua orientação nesta noite, nesse programa. Que o Senhor tome a direção com o teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja iluminando as mentes de cada ouvinte, Senhor, para ouvir a tua palavra. E que o Senhor esteja abrindo os corações, Senhor, para que eles possam compreender conforme o Senhor deseja, ó Deus, e conforme está escrito na tua palavra, que é a tua vontade. Abençoa cada um nesta noite. É isso que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Tão glorioso em sua glória ele não dá, foi morto e ressuscitou, para sempre vivo está. Não dá, viver sem Jesus não dá, não dá, viver sem Jesus não dá, não dá, viver sem Jesus. Falando ao coração. Não dá, viver sem Jesus não dá, não dá, viver sem Jesus não dá, não dá. Esse é o programa Falando ao Coração.
aqui na cidade de Alagoa Nova, no estado da Paraíba. O programa Falando ao Coração é da Igreja Congregacional aqui na cidade de Alagoa Nova. E é um prazer estarmos de volta neste domingo abençoado. Graças a Deus estamos aqui alegres porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Meu amado ouvinte, é um prazer também ter você do outro lado. Com certeza Deus tem uma palavra para você nesta noite. E com certeza você sairá mais edificado espiritualmente ouvindo a palavra de Deus, né, que tem muito para realizar em nossas vidas. Então fique conosco ligadinho até às 23 horas, né? Então louvado seja Deus por este programa, que tem o apoio cultural do Mercadinho Preço Bom, do nosso amigo Bebeto. Mercadinho Preço Bom, que a cada dia cresce aqui na cidade de Alagoa Nova, e que está ampliando o seu estabelecimento para o melhor conforto dos seus clientes aqui na cidade de Alagoa Nova. Daqui a pouquinho nós estaremos falando mais um pouco do Mercadinho Preço Bom, com destaque para o que vai acontecer amanhã, segunda-feira. Daqui a pouquinho, meu amado ouvinte, você fique ligado que nós estaremos anunciando, né, o que o Mercadinho Preço Bom tem para amanhã, e com certeza é coisa boa. Então fique ligadinho que daqui a pouco nós estaremos mencionando aos amados ouvintes. O programa Falando ao Coração, né, que tem a participação pastor Josnaldo, presbítero Johnny, e da minha pessoa, o irmão Denilson. Fique conosco, né, neste dia, que Deus tem uma palavra para você. Não dá, viver sem Jesus não dá, não dá, não dá, viver sem Jesus não dá, não dá, não dá, viver sem Jesus não dá, não dá. E nós estaremos ouvindo um louvor na sequência para o nosso crescimento espiritual. E daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o programa Falando ao Coração. Contemplo por fé o céu se abrindo, vem surgindo, trombetas tocando, Jesus nos falando, dizendo bem-vindos. Eu vejo a igreja feliz adornada, no dia sem igual. Contemplo as nuvens elevando os salvos ao Rei eternal. Seja bem-vindo, ó crente fiel. Seja bem-vindo, Jesus te dirá ao chegares no céu. Toda aflição, toda dor, todo mal, lá não terá lugar. Quando ouvires de Cristo bem-vindo, feliz serás. Do céu se abrindo, salvos entrando. Contemplo a mesa da ceia, Jesus, cada um abraçando. Contemplo Abraão e todo o patriarca sendo apresentado, e nós todos juntos, para sempre Jesus Cristo seja louvado. Seja bem-vindo, ó, seja bem-vindo, ó crente fiel. Seja bem-vindo, Jesus te dirá ao chegares no céu.
seguindo, feliz será. Não dá, não dá, viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, viver sem Jesus não dá. Esse é o programa Falando ao Coração, programa para a família alagoanovense. Graças a Deus, louvamos a Deus por esta oportunidade de termos nesta noite um programa abençoado como esse. Gostaria de ler aqui um salmo da palavra de Deus, né, para o nosso conforto espiritual, né? É a palavra de Deus que é muito importante para o homem, para o ser humano, porque ela edifica a nossa alma, né, nos dá crescimento espiritual. E com certeza, meu amado ouvinte, quando você dá ouvidos à palavra de Deus, você só tem a ganhar nesta vida, né? Porque a palavra de Deus só ensina o que é correto, né? O que é verdadeiro. Eu vou ler aqui o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. É um salmo que fala de uma fé inabalável no Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Esse salmo é muito importante porque fortalece a nossa confiança em Deus. Porque a nossa confiança que é comparada ao Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Um monte não é facilmente abalável, mas nós sabemos que o homem, né, muitas vezes passa por situações que a sua confiança em Deus, né, é atingida e ele fica muitas vezes titubeando, variando nos seus pensamentos para com Deus. Mas o salmo aqui, ele nos chama a atenção a nós confiarmos, né, no Senhor, termos uma fé inabalável, uma fé que não varia, uma fé constante, firme no Senhor, porque o Senhor é inabalável, o Senhor não é atingido por nada. E quando nós confiamos nele, nós estamos reconhecendo que nós estamos na dependência desse Deus que não é atingido por nada. Deus não varia, meu amado ouvinte. Deus não tem um pensamento hoje e outro amanhã. Deus, ele é firme na sua vontade. O que ele quer, ele cumpre e ele faz. E sabendo disso, nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração. Não ficarmos duvidando de Deus, mas confiando nele, sem se abalar, mas firme. Então ponha em Deus a sua confiança nesta noite, porque você não está confiando em qualquer um, mas no Senhor Deus Todo-Poderoso, soberano, que governa todas as coisas. Ele é Deus de sempre. Ele nunca deixou de ser Deus. Então, passe nessa noite a confiar em Deus. Coloque a sua alma diante de Deus. Reconheça os seus pecados, que você não é nada. E deposite sua confiança naquele que é todo-poderoso. Tenha uma fé inabalável no Senhor, porque
o Senhor só faz o bem. Aqueles que andam retamente, que são bons, que não vão para caminhos tortuosos, mas aqueles que são retos de coração, o Senhor só faz o bem. Então tenha uma confiança no Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus, nosso Senhor Salvador, nosso Pai. Que Deus os abençoe. Isso agora ele não dá, foi morto e ressuscitou, para sempre vivo está. Não dá, não dá, viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, viver sem Jesus não dá. Nunca nos abandonou e jamais esquecerá. Somos filhos da promessa e no céu vamos morar. Ele é maravilhoso, é o príncipe da paz. O seu nome é Jesus Cristo, poderoso igual não há. Não dá, não dá, viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, viver sem Jesus não dá. Ele é quem me segura para que eu possa caminhar, me sustenta em seus braços para eu não tropeçar. Todo dia está comigo e sua bênção ele dá. É por isso que eu não posso sem o meu Jesus ficar. Não dá, não dá, viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, viver sem Jesus não dá. Não dá, não dá, viver sem Jesus não dá. Não dá. Falando ao coração. Se alguém está aqui desesperado, carregado de pecado, ouça o que eu vou dizer. Eu também já fui perdido pelo mundo iludido, cheguei quase a morrer. Mas por Deus eu fui guardado, tinha um anjo ao meu lado, pronto pra me proteger. Não dá pra viver sem Cristo, Ele cuida do meu ser. É tudo que eu tenho na vida, só Ele me dá prazer. E eu era muito vazio, sem Deus em meu coração. Andava desesperado, mas Ele me deu a mão. Eu sei que não é fácil ser um crente, tem que ser bem diferente desse mundo tão cruel. Tem que ter a esperança, tem que ser como criança pra poder entrar no céu. Não ter ódio nem rancor, coração cheio de amor e a doçura de um bom mel.
Não dá, não dá, viver sem Jesus não dá, não dá, não dá, viver sem Jesus. Esse é o programa Falando ao Coração, programa para a família alagoanovense. Já estamos aqui com o pastor Josinaldo e eu vou estar passando a oportunidade para ele nos trazer nesta noite as suas considerações iniciais, né? E o que nós temos, né, no programa para esta noite. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, seminarista Denilson e caros ouvintes do programa Falando ao Coração. Inicialmente, mandar alô para a Ritinha, que está nos escutando. Também o irmão Pedrinho, lá na Avenida São Sebastião. Os seus netos e a sua filha, que estão ligados conosco. Irmão Pedrinho, lá da Rua do Leite, lá do final. O Valmir e a Morgana. Também o Ailton e a Rosalva. Seu Geraldo, Dona Ieda que está um problema de saúde. Eu fui informado hoje que ela teve um probleminha lá e eu devo chegar a qualquer hora, viu, Dona Ieda, para lhe fazer uma visita lá no conjunto dos professores. Acho que talvez algum acidente pequeno, mas que está impossibilitada de estar andando. É isso, Dona Ieda? Alô para a senhora. A Tina também, um abraço para ela, paz do Senhor. Seu José Francisco ligado conosco e depois a gente manda mais alô para outras pessoas. Denilson, inicialmente nós vamos fazer o momento da Unevan, porque nós temos hoje um estudo que tem como tema Ventos de Doutrina. Hoje no programa Falando ao Coração nós vamos tratar sobre essa questão, Ventos de Doutrina. Logo mais nós estaremos estudando a palavra de Deus acerca desse tema tão importante. E agora, então, nós vamos para o momento da Unevan. Viver sem Jesus não dá, não dá, não dá. Viver sem Jesus não dá. Uou! Não dá, não dá. Viver sem Jesus não dá, não dá, não dá. Viver sem Jesus não dá, não dá. Unevan, União dos Evangélicos de Alagoa Nova. Paz pra você, amor e união. Deus quer nos ver assim, a luz em cada coração. Família abençoada, paz pra você. Um só Deus e Pai de todos, age por meio de todos e está em todos. Povo de Deus, família abençoada, paz pra você. Paz para todos. Seminarista Denilson, o momento da Unevan desta noite diz respeito ao 4º encontro de jovens realizado pela Unevan com seu departamento de jovens, que será realizado dia 12 e 13, sábado e domingo, em outubro, né? Como é que andam os preparativos? Isso, muito bem, pastor, nessa data, né, 12 e 13 de outubro, e no Colégio Grupo Escolar Professor Cardoso, né? Já está definido, já está certo, né, com as autoridades daquele colégio, já foi definido, e a programação, né, está sendo planejada, pastor. Nós já temos definido, né, algumas sugestões de nomes, né, de palestrantes que estarão ali palestrando no encontro, né, dada ainda passar ainda pela reunião, né, dos pastores e também, né, a disponibilidade de cada palestrante, né, considerar-se essas questões, né, mas graças a Deus estamos caminhando, né, já temos definido, né, que no encerramento vai haver um louvorzão, né, foi decidido
em reunião com os líderes de jovens, né? E também, pastor, já está definido o período da inscrição, né? Então é importante os amados jovens que estão ouvindo o programa e os amados ouvintes, né, estarem atentos, né? As inscrições, né, irão até o dia 8 de setembro, né, para aqueles jovens, né, das comunidades que queiram se acampar no local. Então, até o dia 8 de setembro. Então, para quem vai ficar hospedado no Colégio Professor Cardoso, nesse 4º encontro de jovens promovidos pela Unevan, então tem que fazer inscrição. Tem que fazer inscrição junto com quem, né? Com o líder, né, de sua mocidade. Então, cada igreja que tem o seu líder de mocidade, ali mesmo ele faz a sua inscrição com o líder. A sua inscrição com o seu líder. E depois repassa para o diretor-geral, que é o irmão Denilson. Exatamente. É o diretor-geral do Departamento de Jovens da Unevan. O tema previsto, Denilson, para essa programação, qual será? Será o tema baseado no livro de Romanos, uma carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, né? E não vos conformeis com este mundo. E daqui a pouco a gente vai falar sobre ventos de doutrina, que vai englobar isso aí também, né? Com certeza. Vai englobar isso aí. A gente vai pedir a participação do presbítero Johnny, do seminarista Denilson e dos que estão em casa participando do debate. Daqui a pouquinho, estudo sobre ventos de doutrina aqui no programa Falando ao Coração. Bom, Denilson, então inscrições até dia 8 de setembro. De setembro. E quem chegar depois do dia 8? Pastor, vai poder participar das palestras. Agora, para se hospedar, não. São 2 dias e precisa de inscrição para ter ali toda a organização, e vai ser uma festa grande. É o 4º encontro de jovens. Então, apenas você dá o seu nome ao líder de sua mocidade, e com certeza você estará inscrito, porque, pastor, nós precisamos ter cuidado na organização. Isso é muito importante. Sem dúvida. É a obra do Senhor e é algo sério, de responsabilidade, requer compromisso, né, da organização e também dos jovens que irão ali participar. Sim, sem dúvida. Então, o seminarista Denilson, quem pode participar desse encontro, 4º encontro de jovens, promovido pela Unevan? Pastor, são os jovens, né, das comunidades aqui evangélicas na cidade de Alagoa Nova, e vale salientar também que durante toda a programação, né, haverá, os portões estarão abertos para quem quiser ouvir as palestras, as pregações, participar dos cultos, né, estão sendo convidados nesse momento, né? Então, os ouvintes alagoanovenses que queiram participar, fiquem à vontade, os portões estarão abertos, né? Agora, com relação ao acampamento, né, é necessário fazer inscrição. Então, se, por exemplo, algum jovem de outra religião, digamos assim, de uma comunidade que não é evangélica, mas deseja participar, ele pode ir tranquilamente, que vai ter acesso a palestras, perguntas, respostas, vai ter tudo isso aí. Tranquilamente, pastor. Inclusive, ele é nosso convidado, né? Que qualquer ouvinte jovem que esteja nos escutando nesse momento e queira participar, é o nosso convidado. As palestras, né, são abertas ao público. E assim, o número de jovens que já se inscreveu neste ano, como é que está? Pastor, ainda eu não tenho a quantidade exata, né? Haja vista os líderes de cada mocidade, né, estarem fazendo suas respectivas inscrições, né, dos seus jovens, né, dos quais eles lideram. Então, é importante que os jovens que estejam atentos, né, à data, até 8 de setembro. E os nossos jovens ali da Igreja Congregacional, qual tem sido a expectativa para essas inscrições? Pastor, estão animados, já fizeram, né, muitos, a maioria já fizeram suas inscrições, né, aqueles que estarão ali acampando,
né, e aqueles que estarão se alimentando naquele local. É importante a inscrição porque nós precisamos, né, de quantidade exata para definir, né, algumas coisas que pertencem ao evento, né, como a alimentação. É importante você saber a quantidade exata para definir a quantidade de alimento necessário, né, de lembrancinhas e etc. É uma grande organização, esse 4º encontro de jovens promovido pela Unevan, que será nos dias 12 e 13 de outubro. Já é data definida e nós louvamos a Deus por essa organização. Esperamos que seja um grande evento para a glória de Deus. Então, Denilson, este foi o nosso momento da Unevan, União dos Evangélicos de Alagoa Nova. Unevan, União dos Evangélicos de Alagoa Nova. Paz pra você, amor e união. Deus quer nos ver assim, a luz em cada coração. Povo de Deus, família abençoada. Paz pra você. Um só Deus e Pai de todos, age por meio de todos e está em todos. Povo de Deus, família abençoada. Paz pra você. Paz para todos. Não dá, viver sem Jesus não dá, não dá, viver sem Jesus não dá. Pois é, né, Denilson? Sem Jesus não dá para viver, dá para viver. De forma alguma, né? Jesus é vida e quem tem Cristo tem a vida. Eu quero lembrar, seminarista e caros ouvintes, que daqui a pouquinho nós teremos a mensagem desta noite, um estudo, um tema, um debate para o nosso crescimento espiritual. O tema é ventos de doutrina, logo mais aqui no programa Falando ao Coração. Seminarista Denilson, nós estamos sabendo que amanhã o Mercadinho Preço Bom vai estar com as suas portas abertas com uma grande novidade aqui para a população. O que será que vem por aí pela frente? Pois é, pastor, é uma boa novidade, né? É algo muito bom aqui para a cidade de Alagoa Nova, em especial os clientes do Mercadinho Preço Bom, né? O Mercadinho Preço Bom está ampliando, né, a sua estrutura física. O espaço físico vai aumentar. Vai aumentar, com certeza. Já aumentou. Amanhã é a inauguração desse espaço. Eu não pude estar hoje lá no Mercadinho Preço Bom, lá nos preparativos, mas eu fiquei sabendo que é uma grande estrutura. O que é que vai ter mais além do que a gente já conhece ali no Mercadinho Preço Bom, nessa nova secção, nesse novo espaço? Pastor, nós vamos ver ali, né, uma estruturação nova, né, no ambiente físico, nas acomodações das mercadorias, né? Nós teremos novidades para quem gosta de animais. Vai ter algo para animal. Vai ter um local específico. Uma secção específica para animais. Exatamente. A gente já conhece bem aquela estrutura do Mercadinho Preço Bom, mas nesse novo espaço já traz essa grande novidade e uma outra coisa assim que possa animar mais a população dos clientes do Mercadinho Preço Bom. Que você viu lá de novidade? Pastor, uma coisa que eu gostei muito foi o visual do estabelecimento. Dá um novo plano. É uma nova visão para o cliente, né? Assim, é algo bonito. Então o cliente precisa ir lá verificar. Eu gostei muito, né, da parte da arquitetura, né, ali da nova parte do Mercadinho Preço Bom, né? Se o nosso irmão amigo Bebeto estiver nos ouvindo, desejar vir aqui no programa, o espaço está aberto para a gente conversar um pouco sobre esse espaço físico que é uma novidade. É o maior mercadinho
da cidade de Alagoa Nova, sem dúvida, é o Mercadinho Preço Bom. E o que mais cresce? O que mais cresce, aí a gente vem falando, o Mercadinho Preço Bom é o que mais cresce na cidade, e a prova está aí. Amanhã, uma grande inauguração do espaço físico. Eu, particularmente, pastor, fiquei muito surpreso, porque eu verifiquei o ambiente, estive lá 2 vezes, e assim, é algo muito belo. É muito bela a estrutura, o design interior, né? Eu gostei muito, né? Bem iluminado, né? E eu não vou dizer muito não, mas o ouvinte, cliente, né? Amanhã esteja lá verificando, né? No Mercadinho Preço Bom, o que nós estamos aqui comentando. Então toda a população está convidada para amanhã às 8 horas toda a população deve chegar ali no Mercadinho Preço Bom e verificar o que estamos falando aqui. O Mercadinho Preço Bom crescendo a cada dia, aquela bondade de oferecimento, de vantagens que o Mercadinho Preço Bom tem, continua com os cartões de crédito, atendendo em todos os cartões de crédito. Pastor, e nessa área tem uma novidade, né? Essa nova área. Dos cartões, o presbítero Johnny sabe aqui melhor informar sobre essa questão, que existe agora no Mercadinho Preço Bom um cartão específico, né? Muito bem, Denilson, a paz do Senhor, os ouvintes do programa Fala no Coração. O Mercadinho Preço Bom agora está promovendo um cartão da loja, um cartão para qualquer cliente que quiser o cartão da loja, ele já vai ter um limite, né, um limite próprio, um cartão de crédito próprio. Cada cliente que for cadastrado, né, vai poder adquirir esse cartão. Se o cadastro for aprovado, ele já pode comprar na hora, com esse cartão. Ele pode pagar com 30 ou 40 dias, dependendo do fechamento da fatura. Então a gente está fazendo o cadastramento lá em Vault Empréstimos, que é na mesma rua do Mercadinho Preço Bom, ou então na Lan House de Johnny, né, que é esse que aqui vos fala. Você pode procurar esses 2 lugares, fazer o cadastramento. Se for aprovado o seu cadastramento, seu CPF, no mesmo dia você pode fazer compras no Mercadinho Preço Bom. Agora, é o cartão Real Card, né? Uma pergunta aí, esse cartão é restrito só ao Mercadinho Preço Bom ou em outras lojas também? É somente ao Mercadinho Preço Bom. Então é um cartão de crédito, da própria loja, de crédito, né? Real Card, que é exclusividade ao Mercadinho Preço Bom. Isso. A pessoa que tiver o seu cadastro aprovado, vai lá, sendo aprovado, já compra na hora com aquele cartão e tem 30, 40 dias para pagar, dependendo da data. Isso. Isso é uma novidade, prioridade, né, que o Mercadinho Preço Bom está dando. E, digamos assim, o Mercadinho Preço Bom sai na frente, é o primeiro mercadinho que tem, de fato, um cartão próprio para o seu cliente comprar à vontade no Mercadinho Preço Bom. Pastor, às vezes o cliente, né, tá sem um dinheirinho, às vezes também não tem nenhum outro tipo de cartão, Mas tem o da loja ali. E agora tem essa possibilidade, né? E eu acredito que o Mercadinho Preço Bom irá crescer muito mais com essa grande vantagem apresentada ao público, porque todo mundo precisa de um cartãozinho. Olha, fazer aquela feira com o seu limite aprovado na hora, limite de crédito aprovado na hora. Vamos supor que você quer fazer a feira, mas está sem o dinheiro agora, você vai, compra no cartãozinho do Mercadinho Preço Bom e vai pagar com 30 ou 40 dias. Isso aí é o máximo para a Lagoa Nova no momento. O Bebeto sai na frente, né? Sai na frente com esse oferecimento de vantagem para quem compra lá no Mercadinho Preço Bom. Então, Denilson, tudo pronto para amanhã. Inauguração no Mercadinho Preço Bom. Tudo certinho, pastor. Então, por tudo isso e muito mais, o que é o Mercadinho Preço Bom? O Mercadinho das grandes promoções. E vamos agora a um momento importante do programa Falando ao Coração. Mais um, né? É o momento do estudo da Palavra de Deus. E o tema de hoje o tema específico, Ventos de Doutrina. Muito bem, seminarista Denilson. Os dois estão convidados a debaterem conosco e os ouvintes também. Os telefones estão abertos durante todo o estudo.
Os nossos telefones são os quais? 3365-1187, 3365-1187. Esse é o telefone fixo, mas se você também quiser ligar para o telefone celular, nós temos também aqui o 982065835, 982065835. Muito bem, abraçar também o casal que está nos escutando, o presbítero Jonas de Souza, e a irmã teóloga Maria Prima, cidadã com mais de 90 anos, porém estudiosa, ela é muito estudiosa e gosta muito da palavra de Deus. Está nos escutando agora esse casal. Um grande abraço e a paz do Senhor para vocês. Em primeiro lugar, igreja é uma das coisas mais sérias que existe sobre a face da terra. Eu inicio essa mensagem falando sobre isso, que igreja, quando eu falo igreja, é a igreja universal, a igreja que há no mundo, a igreja que foi chamada lá com Pedro, quando Jesus chama Pedro, e assim vai chamando os outros discípulos que passam a ser apóstolos. E essa igreja aí é algo muito sério sobre a face da terra. Se pergunta por que é que a igreja de Cristo é tão séria? Porque igreja na Bíblia é considerada como os santos. Você sabia disso? O corpo de Cristo na face da terra, ele é chamado de santos. Ou o corpo de Cristo é formado pelos santos. A Bíblia mostra isso. Ele é considerado como pessoas separadas, que foram separadas do mundo para glorificarem o nome santo do Senhor Jesus. Ser santo não é fácil. Ser santo não é fácil. Ter cara de santo aí pode ser fácil. Qualquer um pode fazer isso. Paletó e uma gravata, o cabelo bem penteado, faz aquele rosto de assim, de piedade, como chamam, e aí é santo, a pessoa com a cara de santo. Mas tem um grande valor quem é chamado de santo e cumpre a santidade diante de Deus e diante dos homens. Na Bíblia, por exemplo, Efésios capítulo 4, os versos 11 e 12, você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa, meu caro ouvinte. Efésios capítulo 4, os versos 11 e 12, diz que Jesus escolheu pessoas para o ministério, a fim de que estes santos que fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja, essas pessoas da igreja, sejam aperfeiçoadas. Vejam como igreja é coisa séria. Jesus, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, a pedra angular da igreja, ele escolheu pessoas para o ministério, a fim de que essas pessoas, esses santos, sejam aperfeiçoados. A Bíblia diz, Efésios 4, 11 e 12. Queridos, e isto acontece para que esses santos, esses membros da igreja, esse povo que é considerado o povo de Deus, desempenhem o serviço para o qual foi chamado. Jesus escolhe pessoas para instruir esses santos, para que eles possam fazer a obra do Senhor após terem sido aperfeiçoados. E tudo isso para que o corpo de Cristo seja de fato edificado. É algo entrelaçado. Igreja, corpo de Cristo, é algo muito sério por causa dessas coisas. Jesus chama, não é uma pessoa que diz, eu quero ser pastor hoje, ou eu quero ser evangelista, ou eu quero ser uma pessoa de destaque ali. Não é dessa forma que funciona. Quem pensa dessa forma se decepciona. Tem que ter o chamado, e o chamado é específico para que essa igreja, esse corpo de Cristo, onde quer que ele se encontre, em qualquer lugar, ele seja edificado, ou seja, vai sendo construído. Isso é Bíblia. Efésios capítulo 4, os versos 11 e 12 nos mostra isso. Mas mesmo como igreja de Cristo, que passa por dificuldades, mesmo com esse privilégio de ser santos, mesmo tendo dificuldades, mas o privilégio de ser chamado de santos, povo separado para a glória de Deus,
essa igreja, ela precisa ter bastante cuidado. Eu chamo a sua atenção para esse fato. Precisa ter bastante cuidado, porque alguns são às vezes como crianças. Nós temos um corpo de Cristo na face da terra, na igreja onde ela se encontra, que às vezes as pessoas são consideradas como crianças, meninos que tomam leite, não têm entendimento ainda das coisas e são levados por qualquer vento de doutrina. Levados por qualquer vento de doutrina, ou seja, doutrinas extras. Eu dizia hoje numa pregação ali no templo da igreja congregacional que a igreja proléptica, ou seja, a igreja anterior à igreja neotestamentária, que eram os judeus que cumpriam a lei, já existia a igreja, mas é no dia de Pentecostes que de fato a igreja neotestamentária ela é estabelecida. Ela já existia com os judeus, mas ela vem na sua extensão e é conhecida no Novo Testamento quando o Espírito Santo de Deus desce sobre toda a carne ali e aquelas pessoas têm a vida mudada e nessa ocasião começa a igreja. Dizia eu para um colega, uma pessoa que é amiga minha, muito amiga minha, eu dizia o seguinte: toda a igreja, não é colega da mesma profissão, eu sou pastor, ele é um padre, ele é uma pessoa que exerce o ministério em uma igreja católica e eu sou pastor numa igreja evangélica, mas eu dizia para ele, que ele é muito amigo meu, em conversa, eu dizia o seguinte: olha, toda a igreja que vem dos dias de Pedro, ela é uma igreja pentecostal. O que é que vocês dizem, seminarista Denilson e presbítero Johnny Kleber? A igreja que nasce lá no dia de Pentecostes, ou que tem a extensão no dia de Pentecostes, ela é uma igreja pentecostal, porém não é neopentecostal, ela é uma igreja pentecostal. Com certeza, pastor, porque é pentecostal quem crê nos dons do Espírito Santo, e a igreja que crê nos dons do Espírito Santo, né? Ela tem os dons do Espírito Santo, a igreja de modo geral, né? E ela recebe também os dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo também são manifestados nela. E para aqueles que acham que Novo Testamento não tem nada a ver com o velho, e que velho não precisa mais hoje, é somente novo, ora, uma igreja pentecostal, ela nasce lá no dia de Pentecostes, porém ela já vem dos judeus. Ela já vem dos judeus. A igreja de Cristo já começa lá, com a lei já existia. Porém, dentro desse corpo de Cristo existe muito menino, muita criança que toma leite ainda, não cresceu, é uma invenção a cada dia. Presbítero, você já deve ter observado muitas invenções que nós temos por esse mundo afora, em nome da boa doutrina, quando não é uma doutrina pentecostal, quando não é uma doutrina bíblica. A igreja histórica em si é uma igreja pentecostal, mas ela não é neopentecostal. Ela é uma igreja histórica, nasceu lá com Pedro, extensão dos judeus, ela é histórica, mas ela é uma igreja pentecostal, porém não é pentecostal. Muito bem, pastor, o Denilson deu ênfase à manifestação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo dá dons para a igreja, para a edificação da igreja, né? Porém, devido a tantas especulações, devido a tanta invencionices que acontece no meio do povo que se diz ser povo de Deus, que muitas pessoas têm deixado de acreditar na manifestação do Espírito Santo. Nós vemos muitas profetadas, muitas invenções de línguas estranhas, não é? Por exemplo, há pessoas que creem em objetos usados para a manifestação de Deus, e na verdade Deus não aprova, Deus reprova. É um tipo de idolatria, né? E deve ser condenado. E às vezes até bruxaria, quando se usa objetos, pondo a mão em cima para oração, em cima de determinados veículos de comunicação, como se aquilo ali fosse trazer uma energia positiva para quem está escutando e crendo, colocando a sua fé em seres inanimados.
É interessante, pastor, essa questão do pentecostal, né? Porque e aqui, né, vai até uma pergunta, né? Porque no dia de Pentecostes, né, ali na igreja primitiva, houve um derramar, né, específico do Espírito Santo, né? Ele veio para ficar, né? Então é nessa ideia, né, de Pentecostes, nessa ideia da mover do Espírito Santo na igreja, né, que a igreja atual, né, por ser extensão daquela igreja, né, do dia da igreja primitiva, né, hoje nós somos a continuação daquela igreja. Sem dúvida. Né? Então é nesse sentido que nós somos pentecostais, porque não é uma nova modalidade de derramar. Não é uma nova unção. Exato. Não é a mesma unção daqueles tempos. Aquela mesma unção daqueles dias derramada sobre os apóstolos depois da ascensão de Cristo, então é a mesma que cai hoje, só que hoje, por exemplo, o neopentecostalismo, eu conversando com algumas pessoas, às vezes não entendo o que é neopentecostalismo, não. Neopentecostalismo não é porque, por exemplo, pega um versículo só da Bíblia isolado e diz, isso aqui. Não, neopentecostalismo, eles têm especialidade em pegar versículos isolados, mas o problema deles é inventar, é criar coisas em cima dos textos bíblicos quando essas coisas não existem. Não existem. Por exemplo, onde é que a Bíblia ensina que um copo com água sobre um rádio, sobre uma TV, aquilo tem poder de purificação? Onde é que a Bíblia fala disso? São pessoas que querem um ponto de contato, né? Sim. Com o quê? Com Deus? Ponto de contato com um copo de água, né? O neopentecostalismo cria isso aí. O neopentecostalismo. E não é só isso, não. Tem uma série de práticas. Jesus cura. Mas você, para ser curado, tem que ter um copo com água em cima de um veículo de comunicação. E você tomar aquela água e daquela água ficar curado. Onde é que a Bíblia dá apoio a esse tipo de coisa? Pastor, eu queria fazer uma pergunta. É possível um grupo de pessoas que leem a Bíblia, né? Pessoas que, geralmente, há pessoas que se reúnem com outras pessoas. É comum essas pessoas que são crentes, né? São um povo, dizem ser um povo de Deus. É possível esse povo que se diz ser o povo de Deus está sendo enganado por espíritos enganadores? Com certeza. Com certeza. Isso ninguém tem dúvida. O povo que se diz povo de Deus só não é enganado se andar pela Bíblia Sagrada. Se andar pela Bíblia Sagrada. Só uma ideia. Há uma programação aqui na cidade de uma determinada igreja muito importante. Está na Bíblia. E se está na Bíblia, isso é importante. Agora vejam se criar algo pelo outro lado. O que não está escrito na Bíblia e o povo anda fazendo. Não está escrito na Bíblia muita coisa e o povo anda fazendo. Espíritos enganadores é o quê? Demônios, né? Sem dúvida. Agora só que o povo espera um espírito enganador que venha o diabo com aqueles olhos de fogo, todo preto, vermelho, pegando fogo. Não, ele não vem assim não. Ele também vem de paletó e gravata. Talvez ele venha na capa de um CD. Talvez ele venha na forma de uma igreja dizendo, olha, aqui está a verdade. Quando não é, e o povo é enganado, porque o povo é desinformado. Na realidade, o povo não conhece Bíblia, e isso tem base o que eu estou dizendo. Jesus disse que esse meu povo aí perece por falta de conhecimento. Ora, você está acostumado a chegar numa igreja e o pastor chama logo você lá para frente, venha para colocar a mão na sua cabeça e você vai ser abençoado, e promete tanta coisa. E quem vai para ali sofrendo, passando por dificuldades, acredita. Só que às vezes a coisa não é daquela forma. Pastor, eu tenho observado que há um tempo atrás, faz pouco tempo, mas já faz um tempinho, o inimigo, né? O inimigo de nossas almas, né? Satanás, eu não gosto nem de falar o nome dele. Falar o nome desse bicho não. Andava possando as pessoas possessas nas igrejas, até para nossa igreja já passou, né? Pessoas manifestadas com demônio. E parece que essas manifestações por demônio parece que pararam. Sim. Agora vem a manifestação dele através de doutrinas de demônios. Sim, porque se pararam ali, mas de alguma forma a estratégia parece que continuar.
Por exemplo, na igreja que eu sou pastor, alguém já perguntou: por que é que lá não cai tanta gente não fica endemoniada lá na igreja congregacional que o senhor é pastor? Por quê? A resposta é uma só: onde o Espírito Santo de Deus está, não há lugar para essas coisas. Não há. Você veja que na época de Jesus, as pessoas que estavam endemoniadas, onde elas estavam? Em algum lugar, mas não era lá no meio do povo. Não era no meio do povo. Aquele endemoniado gadareno, você vê onde é que ele estava, lá o lugar, não era lá no meio do povo, onde o povo de Deus se reúne para glorificar ao Senhor. Ali deve haver alegria, paz, tranquilidade, amor, entendimento da palavra. Não há lugar, não há espaço para tanta coisa desse tipo. Então as manifestações do inimigo é nas doutrinas, né, para enganar as pessoas, né? Sem dúvida, estou falando aqui exatamente sobre isso, ventos de doutrina. As pessoas que são crianças ainda não têm o entendimento, ou então são levadas por qualquer vento de doutrina. Um ensino errado é um problema gravíssimo. É porque, seminarista Denilson, o ensinamento feito de forma errada, ele penetra rápido na mentalidade da pessoa. O problema é para sair. Uma pessoa que é doutrinada por uma seita, não é uma igreja evangélica, uma seita, ela absorve aquilo ali, sabe? Ela absorve de uma forma espetacular e crê naquilo e briga por aquilo. Quando se dá por conta que foi enganado, já é tarde. Para tirar da cabeça é um problema. Usa-se a psicologia, faz oração, pede, mas aquela pessoa parece que fica às vezes presa, agarrada ao que aprendeu de forma errada. E eu vou chamar a atenção dos meus caros ouvintes para dizer que a Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 4, verso 14, vai comprovar essa questão de muitas pessoas feito crianças acreditando em todo o vento de doutrina que se diz. No rádio, na televisão, na igreja, em algum espaço físico, alguém está ensinando uma doutrina errada e tem gente acreditando. Confira, Efésios 4, 14. Para que não mais sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Jesus escolhe pessoas para orientar essas outras pessoas, para que elas não sejam mais como crianças levadas por qualquer vento de doutrina. Vejam só, meus amados ouvintes, meus queridos ouvintes, como é que funciona a coisa. Os ventos de doutrina, eles são muitos, eles são diversos. E isso aí muitas vezes é colocado para poder confundir a mente de quem quer andar num caminho certo. A Bíblia com certeza é o caminho certo. A Bíblia não tem ventos de doutrina. Bíblia tem doutrina. Agora quem lê a Bíblia e interpreta errado chega com ventos de doutrina. Hoje, na atualidade, nós podemos perceber duas coisas. A primeira delas, a artimanha de alguns que induzem ao erro. Amados, a artimanha, os disfarces que muitos usam para enganar. Eles são como mágicos, ilusionistas, que fazem as coisas, procuram fazer as coisas para enganar. É como se eles dominassem a mente das pessoas, coisa que eles não conseguem. Mas, por exemplo, há algumas práticas também diabólicas que eles usam para inibir, para colocar a mente do ser humano no estado de fraqueza, para não compreender a verdade das Sagradas Escrituras. E a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, o Deus desse século, que é um Deus com letra minúscula, ele cegou a humanidade para não entender a verdade da salvação na palavra de Deus. Isso aí vem novidades, eles inventam de tudo para enganar as pessoas. Artimanha é o que eles usam como artimanha para poder ganhar as pessoas. A segunda coisa é que a astúcia leva os santos a pecar. Porque muitos ainda não têm essa experiência, e vocês podem prestar bem atenção, que as pessoas mais procuradas por esses se pregam ao vento de doutrinas são essas pessoas mais desinformadas. São aqueles que menos têm conhecimento. Porque se chega, por exemplo, eu posso afirmar isso pelo que vejo no dia a dia, um membro da igreja congregacional onde eu sou pastor,
que é uma igreja pautada pela palavra de Deus, com certeza, pautada pela palavra de Deus. Mas não dizemos um argumento se não tivermos uma base bíblica para dar apoio. Lá, quando um membro da igreja congregacional, ele vai para qualquer outro lugar, e lá ele vê alguma coisa diferente, ele chega para mim e diz: pastor, eu vi isso aqui. Será que isso está de acordo com a Bíblia? De onde é que vem isso? São feitas essas perguntas. Pastor, eu estava conversando com uma pessoa, né? Essa pessoa, ela já é falecida. E ela me disse que quando estava em São Paulo, ela procurou uma igreja que crê, né, nessas invenções que a gente está falando aqui. O neopentecostalismo. Isso. Que existia um problema na vida dela, no comportamento. Ela tinha um problema no comportamento dela. E ela tinha que fazer uma quebra de maldições. Aí tinha uma sessão para ela fazer a chamada regressão, para descobrir nessa regressão, no seu psicológico, na sua lembrança, né, de coisas passadas, fazer essa regressão para descobrir onde foi que ocasionou aquela maldição, que gerou aquele comportamento na vida dela. Aí eu disse para ela, né, essa pessoa não está mais viva. Eu disse para ela: e o que diz lá em Romanos 8? Que portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bem claro, estão em Cristo Jesus. Agora, não tem condenação. Cristo já levou na cruz do Calvário todas as enfermidades, isso, toda a maldição, porque quem morria numa cruz era considerado maldito. A Bíblia diz lá em Gálatas que Cristo se fez maldito por causa da nossa maldição. Então ele já levou na cruz. O que é que você quer fazer? Regressão para saber onde é o nó de onde você caiu. Quebra de maldição, antibíblico. Jesus já quebrou na cruz, né? Sim, sem dúvida. E aí é uma das doutrinas do neopentecostalismo. O neopentecostalismo que teve início com alguns avivalistas, entre aspas, porque eles inventaram de tudo, menos Bíblia pregada. Menos Evangelho pregado. Mas vejam bem, muitos ainda estão desapercebidos destes problemas. Ainda tem muita gente, como criança, sendo enganada. Eu achei interessante hoje, na igreja congregacional, numa escola bíblica, veio uma jovem nos visitar. Eu apresentei e eu perguntei: você é daqui de Alagoa Nova mesmo? Ela disse: sou daqui de Alagoa Nova. Onde você frequenta? Lá em Campina Grande. E onde é o local lá que você frequenta? Na igreja da minha mãe. E onde é a igreja da sua mãe? É a igreja lá. Eu disse: como é o nome? Eu disse: não, lá só usa a Bíblia. Aí eu fui categórico com ela e disse logo: olha, minha irmã, se a igreja ensina alguma coisa que não é da Bíblia, ela se torna uma seita. Ela deixa de ser igreja, ela é uma seita. Se não tem na palavra de Deus, ela ensina, ela é uma seita. A palavra seita é gerada da palavra sectária, que gerou sectarismo. Agora, por que gerou sectarismo? Porque começou a fazer coisas que o povo rejeita, porque não está na palavra de Deus. E muitos ainda estão por esse caminho aí, sendo enganados. Eu disse: olha, uma igreja evangélica, a igreja de Cristo tem pastor, a igreja de Cristo tem diácono, a igreja de Cristo tem presbítero, a igreja de Cristo tem autoridade, tem membro, tem congregado. Se alguma igreja não tem isso aqui, então está fora da palavra. E aí deixa de ser igreja e passa a ser uma seita, e seita perigosa. Muitos ainda estão desapercebidos dessas palavras que o povo diz por aí para enganar. São muitos problemas, e por causa da falta de visão de alguns, por falta de visão da coisa, do que ia ser de fato igreja, muitos ainda estão sendo levados por qualquer vento de doutrina. A cada dia uma nova doutrina é formada, mas não tem de fato um padrão neotestamentário. Ou seja, a igreja de Cristo não pode ser envolvida com vento de doutrina. E tenhamos o cuidado. Eu vou dar aqui um conselho no ar para você que está me escutando. Eu vou dar um conselho aqui no ar. Olha, tem muitos desses avivalistas por aí que convidam você para ir lá ao local de reuniões, e lá muitas vezes tem uma lavagem no seu cérebro. Eles têm um poder de
repetidas palavras e mais repetidas palavras, fazer a sua mente ficar atordoada. Parece um hipnotismo. Parece até um hipnotismo. Quem não tem um padrão neotestamentário, você tem que abrir os olhos para isso. A igreja que você frequenta, a comunidade que você frequenta, o seu líder ou a sua líder, quem quer que seja, ensina coisas fora do padrão neotestamentário, que vem do Velho Testamento. Ensina fora isso aí, não está de acordo com a igreja de Cristo, que é para ser. E a cada dia esse povo vai se afundando. Porque coisa certa é difícil entrar na cabeça das pessoas. Mas o que não presta, o que está errado, facilmente o povo absorve. São ventos de doutrinas que a Bíblia fala. E só quem é pego por ventos de doutrina é quem ainda é menino, criança no entendimento. Um detalhe. É muito mais fácil, você sabe que é muito mais fácil alguém aprender o que é errado do que aprender o que é certo. Pergunta-se por quê? Em primeiro lugar, olha, para o erro, olha, para a coisa errada, não se exige muito. A coisa é feita aleatória. Você já prestou atenção para isso? Como é que é? Uma coisa errada, uma coisa que não tem valor, uma coisa que não é autêntica, é coisa qualquer. Você encontra assim em todo canto. E eu quero falar, por exemplo, o batismo, por exemplo, o batismo. Saulo de Tarso é batizado com 3 dias depois da sua conversão. Mas hoje em dia, se você, por exemplo, vai batizar alguém que levanta uma mão hoje na igreja, amanhã você pode se decepcionar. Porque nem todo mundo que está levantando uma mão ali na igreja está se convertendo. É só uma emoção. É só um ato de emoção. Aí vem o batismo. Batiza logo, batiza na hora. Ou joga dentro de um tanque com água, ou leva para um rio, ou então joga água na cabeça. Batiza aquela pessoa sem sequer a pessoa ter um discipulado de fato para saber o que é a coisa. Nos tempos apostólicos eles batizavam na hora. Mas vejam a diferença daqueles da família de Cornélio que foram batizados. Vejam a diferença de Saulo de Tarso, que com 3 dias foi batizado, para crentes do tipo de hoje. Crentes do tipo que nós temos hoje, que um dia são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas estranhas, e amanhã se desviam, dizem, eu não sei nem o que é isso. O erro, digamos assim, o erro para ser ensinado é de qualquer forma. Você quer algo verídico, você quer algo real, tem mais dificuldades para você entrar. Por exemplo, você para entrar na Universidade Federal, Universidade Federal, aqui no estado da Paraíba, não é fácil não. A concorrência é muito grande, porque o curso é federal. Aí chega uma pessoa aqui com conhecimento e diz, eu vou colocar uma universidade para mim. Ali a facilidade ali para você entrar é bem maior, porque não se exige tanto quanto se exige lá para uma concorrência maior. Muitos pregam o evangelho falsificado e muita gente, o caminho do evangelho é muito bom. Como é o caminho do evangelho? Você aceita o evangelho, aí no domingo, que é o dia da reunião, onde você está cultuando a Deus, não, no domingo é dia de eu ficar descansando, no domingo é o dia de eu tomar a minha pinga, no domingo é o dia de eu estar na minha piscina. Conversão desse jeito não é conversão. A coisa que é errada é oferecida de forma qualquer, não tem critério. O batismo é um exemplo. Também, pastor, tem a questão de pessoas que não querem orar, Sim. não querem falar com Deus, ter intimidade com Deus, mas quer os dons. Quer os dons e quer pagar para outra pessoa orar por ele, achando que a oração de outra pessoa vai... Como é? Essa eu não entendi direito. Quer dizer que ele quer o quê? Tem as chamadas campanhas, né? Sim, as campanhas. Paga por uma oração. Valor, paga por oração. Isso é negócio do neopentecostalismo, não é da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo faz oração de graça. E ele só ora se você der a oferta. E a Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai. É o que se ensina na Bíblia.
Mas tem outros exemplos do neopentecostalismo, dos ventos de doutrina, porque é um retrato, neopentecostalismo, ventos de doutrina. Uma coisa está atrelada à outra. Ventos de doutrina saem do neopentecostalismo. Um ponto que a gente quer tocar com muito jeito, por exemplo, a consagração de uma mulher a pastora. Qual é o apoio bíblico que você tem, Denilson? Seminarista. Você está lá no seminário, deve estar aprendendo muita coisa boa. Diga aí. Não tem nenhum apoio. Nenhum apoio bíblico? Nenhum versículo. Então vamos fazer o quadro agora. O que não está na Bíblia. E o povo anda fazendo. Eu respeito uma mulher que ela é consagrada a pastora. Ela prega no púlpito da igreja que eu sou pastor, prega. Mas eu não consagro nenhuma porque eu não encontro base bíblica. O neopentecostalismo ensina isso aí. A consagração de uma mulher. É uma doutrina, pastor, que por um erro pode ocasionar outros erros, né? Sem dúvida. Se aquela comunidade consagra alguém a uma mulher pastora, ela está propensa, né? Sujeita a surgir outras coisas lá dentro, né? Mas porque um abismo chama outro abismo. Se um abismo chama outro abismo, isso quer dizer que um erro vai levando você a outro erro, se você não conserta. Ventos de doutrina, eles são dessa forma, eles funcionam dessa forma. E tem aqueles que dizem, mas aqui tem o valor da mulher na Bíblia e não sei o quê. Mas isso não justifica. Não justifica. Meu caro ouvinte, você que está ligado comigo nesta noite, você quer um lugar sério para frequentar, para cultuar a Deus, você tem que saber a doutrina, o que é que aquela igreja tem como doutrina, se é a palavra ou é neopentecostalismo. Repito, qualquer igreja é pentecostal se ela vem dos tempos apostólicos, é pentecostal, mas o neopentecostalismo é quem faz isso, batiza de qualquer forma, consagra. Não é só a mulher a pastora, não. Não é só a mulher. Consagra qualquer um a pastor. Às vezes as pessoas pagam por uma consagração, recebem um cargo lá por dinheiro. Mas o ministério, onde é que fica? O ministério que a Bíblia fala, o chamado divino, onde é que fica? Pastor, hoje, olhando na internet, eu vi um vídeo falando da situação da Europa e dos Estados Unidos. Das igrejas onde o liberalismo tem entrado, aquela coisa, né? A doutrina deturpada, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, e nada com base nas escrituras. Às vezes a gente se torna, né, pastor? Às vezes a gente se torna, vamos botar aqui entre aspas, até chato, muitas das vezes entre aspas, chato, porque para nós não vermos a situação do nosso Brasil como está, né, na Europa e nos Estados Unidos, por conta de tanto relativizar, né, a fé, de tantas doutrinas estranhas surgirem, tantos pensadores surgirem, e a Bíblia fica colocada de lado. A gente vê igrejas na Europa, nos Estados Unidos, que hoje são lojas, ou então foram derrubadas, como eu estava vendo no vídeo. Uma situação. E o Brasil, se o Brasil não se aprumar, não se ajustar de acordo com a palavra de Deus, vamos entrar a mesma situação. Não, no Brasil, eu acredito que em outras partes do mundo existe isso que a gente está chamando a transferência de unção por mão na cabeça um do outro. Por exemplo, as coisas estão tão adiantadas, as coisas que induzem ao erro do neopentecostalismo, que um sozinho chega assim para um e diz, vou botar a mão na tua cabeça, tu agora é pastor. Aí o outro diz, agora eu boto na tua e tu é pastor. E o povo acreditando nisso. O povo acreditando. São coisas do neopentecostalismo. Há tantos ventos de doutrinas dentro do neopentecostalismo que eu não gostaria nem de estar falando aqui nesta noite, para que eu não venha machucar, por exemplo, pessoas com palavras, mas eu gostaria que elas ficassem alertadas, porque nós estamos vendo. Quem tem o Espírito Santo de Deus é ligado com a palavra e não é cego, está vendo a luz das Escrituras, que as trevas desse outro lado aí têm permeado e enganado muita gente. Outra coisa que o neopentecostalismo traz, os ventos de doutrina de lá trazem, por exemplo, a consagração ao ministério pastoral sem nenhum critério de exigência. E depois estão aí
decepcionando em tudo que é lugar. Não tem nenhum critério. Você pega para um desses que quer ser pastor aí a qualquer forma e diga: meu irmão, vai para um seminário, estudar 4 anos, graduado, vai fazer mais 3 de especialização para aprender Bíblia, para ensinar para o povo, para poder responder. Ele não quer, ele quer agora. Eu quero agora. Eu tenho um amigo meu em Campina Grande, motorista de ônibus, uma profissão digna. Ele disse: mas eu vou ser pastor. Eu estava numa igreja lá e o homem lá profetizou dizendo que o meu tempo vai chegar, eu vou ser pastor. Nem evangélico ele é, mas ele quer uma igreja, ele quer um sustento, ele quer um sustento, ele quer dinheiro, ele quer se manter. E por causa de um texto bíblico mal interpretado, ordena aqui, consagra aqui, ele vai e consagra, sem nenhum critério. Depois há a decepção. Tudo porque é mais fácil induzir ao erro, como a Bíblia diz. Induzidos ao erro é coisa fácil. Ao erro é fácil, mas as coisas que têm valor, elas são difíceis de serem realizadas. Então eu gostaria de chamar aqui a atenção do meu caro ouvinte para essa coisa. Em segundo lugar, as pessoas que usam o expediente errado, sem nenhuma experiência, sem ter apoio bíblico, sem nenhuma autoridade, sem nenhum critério, são conhecidas como os falsos profetas. E agora nós vamos falar dos falsos, porque vem de lá também. Se anda pela palavra de Deus, não é falsa profecia, porque na Bíblia não tem erro. Ela induz ao que é correto, ela mostra o lado correto. Mas esses que vêm com a ideia neopentecostal, as ideias neopentecostal, muitas vezes eles estão só para induzir ao erro. Não tem nenhuma autoridade. Vejam o que a Bíblia vai nos dizer como alerta para nós nesta noite, meus caros ouvintes. Vejam o que a Bíblia diz em 2 de Pedro, capítulo 2, o verso 1. Bíblia, confere aí. 2 de Pedro 2:1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Como houve naquela época, está falando para os dias de hoje, também haverá falsos mestres entre vocês hoje. Precisamos ter esse cuidado, falsos mestres. Olha o que diz o restante do texto. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Os falsos profetas, eles vão negar o próprio nome de Cristo. E já tem muita gente que está fazendo isso. Já tem muita gente fazendo isso. Já não é a igreja de Cristo, é a minha igreja. O dono sou eu. Muitos por aí já fazem isso. E tem até aqueles que vendem a igreja. Vendem. Eles reúnem as pessoas, quando já estão com um certo número de pessoas, precisam correr, ir para outra cidade. Então chega um e já fazem o seguinte: ali eles já vendem aquele número de pessoas, já vendem o local, porque é dele a igreja, não é de Cristo. Falso profeta. Ele compra, ele vende igreja, ele troca gente, manda ir daqui para lá, de lá para cá. Esses falsos profetas, eles manipulam as pessoas. Só que a igreja de Cristo, a verdadeira, a igreja histórica, a que vem dos dias de Pedro. E sabem vocês que a igreja católica, ela veio daqueles dias. Teve a mudança depois que Lutero descobriu alguns erros e lutou contra aquilo, então houve uma separação. Mas a igreja, olha, a igreja una no sentido, não no sentido de catolicismo ou ser evangélico, mas a igreja una no sentido de ser o corpo de Cristo. Porque a Bíblia fala, um corpo de Cristo. Repentina destruição sobre si mesmos, esses falsos profetas fazem. E eu chamo aqui a atenção dos amados irmãos para detalhes desse texto acabado aqui de ler no programa. Primeiro, surgiram falsos profetas no passado
E também haverá entre vocês hoje. Nós estamos convivendo os dias com falsos profetas. Falsos profetas. Falsos profetas. Tem os verdadeiros? Tem. Mas estou atentando aqui para a palavra falsos profetas nos dias de vocês. Segundo lugar, eles introduzirão heresias destruidoras. Igreja séria, tenha cuidado. Falsos profetas às vezes convidam você para você poder ser destruído. Tem muita gente que se alegra, me convidaram, eu tenho que ir. Cuidado, às vezes é para a sua própria destruição. É para a destruição da sua própria moral, da sua própria doutrina, do seu próprio ensinamento. Tenha cuidado. O falso profeta, ele faz amizade fácil com você. Ele quer a sua confiança. E depois que ele ganha a sua confiança, você está na mão dele, então ele faz o que quer com você. Ele manipula você. Eles introduzirão, diz a Bíblia que eles introduzirão heresias destruidoras. Mas vocês sabem como é que uma heresia destrói a vida de uma pessoa e dos outros? Eu vou dizer para vocês, há um segredo aqui. Como é que uma falsa heresia, ou seja, uma heresia que é um falso ensinamento, como é que ele destrói a vida de uma pessoa? Bom, vejam bem. Consagra-se um pastor sem nenhum critério. Correto? Correto. É o que mais a gente vê hoje. É o que mais a gente vê hoje. Eu conversava com um pastor aqui da cidade, ele dizia, olha, fulano de tal está no caminho para ser pastor consagrado, mas ele vai passar por um teste. Ele tem um exame. Ele tem uma doutrina a defender. Ele tem uma descrição própria para apresentar dele, da vida. Não é assim não, chega, mão na cabeça, toma, tu é pastor. Não, 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 senhor. O pastor me fez ciente do que esse outro vai passar para poder ser consagrado. Mas vamos supor, consagra-se aí um pastor sem nenhum critério. E ele acredita que aquilo ali é legal. Usa-se um texto bíblico de forma distorcida e diz, não, você está consagrado mesmo. Mas ele acredita que aquilo ali é verdade, que aquilo ali é legal. Então, o que é que ele faz? Já abre uma igreja, e legalmente ele foi consagrado pastor, ele já abre uma igreja e vai ensinar aos outros o que ele aprendeu, o que ele acreditou, o que ele aprendeu sem critério, de maneira errada. E o que é que isso acontece? Qual é o resultado disso tudo? Com o passar do tempo, o povo vai vendo que não é daquela forma e vai saindo, vai abandonando o seu líder, vai abandonando o seu lugar. O líder fica sozinho e começa a reclamar da igreja. E aí é assim que uma heresia destrói vidas por completo. Destrói a vida dele próprio e destrói a vida do veneno que ele passa para outra pessoa. Tem gente que é assim. Você diz, fulano, tu é isso. Ele diz, eu acredito que eu sou mesmo. E tem aquele que diz, eu recebo. Não sabe nem o que é aquilo que está recebendo. Ainda com o detalhe do texto, os falsos profetas, segundo diz a Bíblia Sagrada, lá em 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, eles vão chegar a negar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Mas aí, os próprios falsos profetas, eles próprios que ensinam as doutrinas falsas, eles mesmos que ensinam essas doutrinas, eles que ensinam esse veneno que se tornou destruição para a vida do povo, eles podem dizer, não, eu não estou renegando o nome de Jesus, eu não estou negando o nome de Jesus em nada. Mas deixem eu lembrar para vocês como vocês fazem isto. Vocês que estão me escutando. Às vezes são falsos profetas que nos escutam. Não, eu não estou renegando, eu estou só pregando o evangelho como Jesus mandou. Presta atenção vocês. Cada vez que vocês fazem um ato ilegal, onde não tem apoio bíblico, vocês estão dizendo não
ao que a palavra de Deus manda fazer. Cada vez que vocês fazem algo da vontade de vocês, na ganância de terem uma igreja, na ganância de serem o dono de uma igreja, na ganância de ser, de fato, um líder, vocês estão renegando o que a palavra de Deus ensina. E vejam só, esses falsos profetas que nós temos por aí afora, esses falsos profetas, dos quais a Bíblia está falando aqui no texto, tem 4 características que eu vou terminar o estudo falando sobre elas, para vocês terem cuidado. Alerta, igreja. 4 características que são conhecidas. Vejam bem na Bíblia. 2 de Pedro 2,14. Você abriu bem aí? 2,14. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Olha lá. Adulterar, você diz, no sexo? Não. Mudando a palavra, trocando o sentido da palavra, adulterando a coisa. Eles enganam almas inconstantes e têm um coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, diz o texto. 2 de Pedro 2,14. Vamos ver os detalhes desse texto. Olhos cheios de adultério, insaciáveis. Eles não cansam de mudar o que a Escritura Sagrada está falando. Mudam à luz do dia. Segunda, eles enganam pessoas inconstantes, porque se for uma pessoa bem doutrinada, eles não vão enganar. Mas uma pessoa que não tem um conhecimento, recebe aquilo, acredita e passa a ser, às vezes, uma pessoa alienada a um falso ensino. Terceira, o coração deles é exercitado na avareza. Eles pedem mais das pessoas do que dão. Eles não pastoreiam, eles querem tirar das pessoas. E em 4º lugar, o texto diz que eles são malditos. São malditos. Então, queridos, que possamos ter cuidado nesses ventos de doutrina. Eu aconselho vocês a frequentarem uma comunidade séria. Se você chegar lá, não ouvir da palavra de Deus, se vocês chegarem lá, verem algum sintoma de coisa fora da palavra de Deus, corram e procurem servir a Jesus pela palavra, porque os ventos de doutrina, eles estão aumentando, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Salmo 119, o verso 89, diz que a palavra de Deus permanecerá eternamente nos céus. Vá pela palavra. Não vá pelo que alguém diz, vá pela palavra. Pastores nós temos muitos, profetas nós temos muitos, mas temos aí também os falsos pastores, os falsos mestres que a Bíblia fala, trazendo ventos de doutrina, e você precisa estar atento. Faça parte da igreja de Cristo, a igreja de Cristo, faça parte dela. Não dê lugar a heresias. Que Deus os abençoe. Amém. E chegamos ao final do programa falando ao coração. Nós vamos estar fazendo uma oração nesse momento, né, pela igreja em Alagoa Nova, pelos amados ouvintes que estão escutando esse programa, pelas nossas vidas. Abençoa, Deus, o teu povo. Faz com que, ó Deus, o povo seja doutrinado pela tua palavra. A tua palavra, que é a Bíblia Sagrada, que não erra, Senhor, jamais errará. Faz com que os ouvidos das pessoas sejam atentos, abertos ao conhecimento da tua palavra, ao passar mensagens dela ao coração, Senhor, que o povo possa absorver e crescer na graça e no conhecimento da verdade, deixando para lá, Senhor, as heresias, as falsas profecias, os falsos costumes, as falsas interpretações da palavra. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada e que possamos juntos amanhecer o dia glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final do programa falando ao coração. Na próxima terça-feira tem um convite para você. Dona Ieda, Denilson, está com um probleminha de saúde em casa. Se houver condições, amanhã procuraremos fazer uma visita à Dona Ieda.
Um abraço para Dona Guida. Tá certo. Próxima terça-feira, culto de oração e doutrina no templo da Igreja Congregacional aqui na cidade de Alagoa Nova, às 19h30. Você é o nosso convidado. Chegamos ao final. Quero desejar a todos os amados ouvintes uma boa noite, uma boa semana e a paz do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir o programa evangélico Falando ao Coração. Fica o convite para estarmos juntos no próximo domingo,
a partir das 21h30, se Deus quiser.